A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo de número 8, está escrito: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé nas promessas divinas, Abraão, quando foi chamado. A chamada aqui, pretendida, refere-se a Gênesis 12:1. Sair da casa do teu pai e da terra natal, em um lugar muito distante, que Deus prometeu que ele receberia posteriormente por herança, sem disputar ou murmurar. Obedeceu Abraão, e confiando no poder e na veracidade de Deus, saiu Abraão sem saber para onde ia. Embora não conhecesse o país para onde ia, nem se era uma terra boa ou má, mesmo assim, Abraão só obedeceu a Deus. Em Gênesis 12:4, Abraão, na época, levou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e as almas que ele haviam conseguido em Harã. Terá, pai de Abraão, começou a jornada com eles, mas morreu em Harã. Gênesis 11, 31 e 32. A chamada original foi feita a Abraão. Gênesis 12, 1. Atos 7, 2, 3. Mas ele parece ter induzido seu pai e seu sobrinho a acompanhá-lo. Naquela época, ele não tinha filhos. Gênesis 11, 30. Embora pareça provável que Ló tivesse filhos. Quando se diz que Abraão saiu sem saber para onde ele foi, deve ser entendido como significando que ele ignorava em que país ele seria de fato levado. Se supunha que ele tivesse alguma noção geral da natureza daquele país e da direção em que ele estava situado. É preciso lembrar que o conhecimento da geografia era extremamente imperfeito naquela época, que este era um país distante, que ficava além de um deserto sem trilhas, que provavelmente nenhum viajante jamais havia vindo daquela terra para avaliá-lo o que era. Tudo isso serve para mostrar qual era a força da fé de Abraão e a obediência a Deus. Vale ressaltar que Abraão foi na obediência de Deus e não na determinação ou ordenanças de homens. Porque nos dias atuais, a gente ouve muito uma expressão que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso a homens. Não. Nós temos que obedecer primeiramente a Deus. Quando um líder te consagra ou te envia para um determinado lugar, ore ao Senhor para ver se realmente Deus quer você naquele lugar, quer te usar naquele lugar. Não vai dessa forma. Mandou, eu vou, tenho que ir e acabou-se. Não, peraí. As coisas de Deus não são dessa forma. Se Deus confirmou para o seu líder que é para você ir para um determinado lugar, Ele vai confirmar para você também. Mas não deixa de orar antes de obedecer aos líderes.